Namastê, muito boa noite a todos. Vejo cada um de vocês. Eu sou a Simone Chiavoloni e toda segunda-feira nós estamos nos encontrando aqui pelo Zoom para fazer a leitura deste livro fantástico, que é A Chave Mestra. Foi escrito por Charles Haanel. E nós já estamos já na parte 9, né? São 24 encontros, estamos no nono encontro. E é fabuloso nós termos tanto conhecimento compartilhado aqui com muito, muito, muito aprendizado, muitos insights. Então é maravilhoso nós estarmos todos juntos aqui. E antes de nós iniciarmos a nossa leitura, vamos primeiramente nos conectar com o nosso divino, que habita em nosso ser. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente, abrir as portas do nosso coração e adentrar nesse espaço que é só nosso, que é secreto, para nos encontrar com o nosso divino, nosso Deus, nosso Antaryami, ou o nome que assim você desejar. Caminhando desse espaço só nós, vamos nos aproximando e sentindo a presença da presença. E ali, na nossa frente, se encontra o nosso divino. Eu gosto de chamá-lo assim, mas você pode chamar como você achar melhor. Não importa o nome, não importa a forma, o que importa é a conexão. Eu te vejo, divino, eu estou aqui. Eu peço que estejas comigo todos os instantes da minha vida. E se por algum acaso eu perder essa conexão, que eu possa ouvir o seu chamado, sentir e voltar aqui neste espaço para nos conectar novamente contigo. Porque quando eu estou contigo, eu sou muito mais sábio. Vamos inspirar profundamente e junto ao nosso divinos, vamos fazer a nossa leitura segunda-feira. E nós estamos lendo esse livro, A Chave Mestra, esse livro fantástico. Recomendo a todos adquirir essa obra. Vou deixar o link também aqui compartilhado, aqui no descritivo do vídeo, para você poder adquirir essa obra. E vou deixar também as minhas redes sociais para que você possa participar conosco aqui no Zoom e assim ter o nosso compartilhar. Nós vamos iniciar na parte 9. A Érica está falando que perdeu a, a leitura do Eu Sou. Nós lemos hoje a mensagem 84. Depois eu coloco lá no nosso grupo. Valeu. Então, vamos lá, na parte 9, página 97. Nesta parte, você pode aprender a construir as ferramentas que usará para criar para si mesmo qualquer condição que desejar. Se quiser mudar essas condições, você deve mudar a si mesmo. Seus caprichos, seus desejos, suas fantasias, suas ambições podem ser impedidos a qualquer momento, mas seus pensamentos mais profundos encontrarão um meio de se expressar, tão certo como as plantas brotarem da semente. Então, suponhamos que você queira mudar as condições. Como proceder? A resposta é simples. É pela lei do crescimento. Causa e efeito são absolutos e constantes no campo oculto do pensamento, assim como no mundo das coisas materiais.
Tenha em mente a condição desejada. Confirme essa condição como se já fosse fato consumado. Isto indica o valor de uma afirmação poderosa. Por meio da repetição constante, isso passa a fazer parte de nós. Na verdade, assim, mudamos a nós mesmos. Assim, nos tornamos o que queremos ser. Personalidade não é obra do acaso, mas o resultado de esforços contínuos. Se você é tímido, hesitante, inseguro, ou se é muito atencioso ou atormentado por pensamentos de medo ou de risco iminente, lembre-se do axiomático: dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso vale para o mundo mental e para o mundo espiritual. Então, o remédio é simples, basta substituir pensamento de medo, insuficiência e limitação por aqueles de coragem, força, autoconfiança e segurança. Eu vou até dar uma parada aqui. Por que ele está falando que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Não adianta você ficar com pensamento positivo, falando afirmações, e lá no fundo você sentir medo ou insegurança. Então não dá para ocupar dois corpos o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, assim, ou você troca isso, porque é essa forma de pensar positivo ou pensar afirmativo, ou ter essa daí, sentir o antagônico, o que vai acontecer? Ele faz com que você entre em conflito e nada aconteça, porque o medo, ele afasta, né? Então, é muito importante a gente entender que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Dois pensamentos. Não adianta eu pensar positivo e negativo ao mesmo tempo. Não tem isso. O jeito mais fácil e natural de fazer isso é escolher uma afirmação que pareça ser perfeita para o seu caso em particular. O pensamento positivo destruirá o negativo, tão certo quanto a luz destrói a escuridão, e o resultado será igualmente eficaz. A ação é o resultado do pensamento e as condições são o resultado da ação. Então, você tem sempre em mãos as ferramentas que lhe permitem, certa e inevitavelmente, construir ou desconstruir a si mesmo. E a alegria ou sofrimento serão sua recompensa. Então, vamos lá. Primeiro, possivelmente, há apenas três coisas que poderiam ser desejadas no mundo exterior. E cada uma delas pode ser encontrada no mundo interior. O segredo para encontrá-las é simplesmente usar o mecanismo adequado para se conectar com o poder onipotente que qualquer pessoa pode acessar. As três coisas que toda a humanidade deseja e que são necessárias para sua plena expressão e total desenvolvimento são saúde, prosperidade e amor. Todos admitem que saúde é absolutamente fundamental, pois não há como ser feliz se o corpo físico sofre. Nem todos admitem imediatamente que prosperidade é necessária, mas todos devem admitir que recursos, pelo menos suficientes, são necessários, e que o que seria considerado suficiente para um seria visto como doloroso e absolutamente pouco para outro. E como a natureza oferece não apenas o suficiente, mas em abundância, com opulência e generosidade, percebemos que qualquer insuficiência ou limitação não passa de uma limitação causada por um método artificial de distribuição. Todos provavelmente admitem que o amor é a terceira coisa, ou talvez alguns digam que é a primeira e mais essencial para a felicidade da humanidade. Em todo caso, aqueles que têm saúde, prosperidade e amor não precisam de mais nada para serem felizes. Vimos que a substância universal é toda a saúde, toda a prosperidade e todo o amor, e que o mecanismo de ligação pelo qual conseguimos nos conectar
com esses recursos infinitos é a nossa forma de pensar. Pensar corretamente, portanto, significa estar no lugar sagrado do mais elevado. E o que devemos pensar? Se soubermos o que pensar, encontraremos um mecanismo adequado de ligação que nos conectará com qualquer coisa que desejarmos. Esse mecanismo pode parecer muito simples quando ele disser como acessá-lo, mas continue lendo, você verá que, na verdade, ele é a chave mestra, ou a lâmpada de Aladim, se preferir. Você verá que ele é a base de tudo, a condição primordial, a lei absoluta do bem-estar. Para pensarmos do jeito certo e preciso, devemos conhecer a verdade. A verdade, então, é o princípio básico de toda relação social ou comercial. É a condição precedente de toda ação correta. Conhecer a verdade, ter certeza e ser confiante dão uma satisfação incomparável. Essa é a única base sólida em um mundo de dúvidas, conflitos e perigos. Conhecer a verdade é estar em harmonia com o poder infinito e onipotente. Conhecer a verdade é, portanto, conectar-se com um poder irresistível que afasta todo tipo de discórdia, desarmonia, dúvida ou erro de qualquer espécie, porque a verdade é poderosa e prevalecerá. Até o intelecto mais modesto consegue prever o resultado de qualquer ação, quando sabe que esse resultado é baseado na verdade. Porém, até o mais poderoso intelecto, até a mente mais profunda e penetrante, se veem desesperados e não conseguem conceber os resultados se suas esperanças se basearem em uma premissa que sabem ser falsas. Toda ação que não estiver em harmonia com a verdade, seja por ignorância ou intencionalmente, resultará em dissonância e numa eventual perda proporcional de seu alcance e de sua natureza. Então, como podemos conhecer a verdade para nos conectarmos a esse mecanismo que nos ligará ao infinito? Não há como nos enganarmos se percebermos que a verdade é o princípio vital da mente universal e é onipresente. Por exemplo, se você quer saúde, deve compreender o fato de que seu eu é espiritual e que todo espírito é uno, que onde quer que esteja uma parte, estará o todo. Isso lhe trará uma condição de saúde, porque cada célula do corpo deve manifestar a verdade como você a vê. Se você vir doença, as células manifestarão doença. Se você vir perfeição, elas manifestarão perfeição. A afirmação, eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz, lhe trará condições harmoniosas. Vamos brifar isso. Que afirmação poderosa. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Lhe trará condições harmoniosas. E isso acontece porque a afirmação está em estrita conformidade com a verdade. E quando a verdade aparece, toda forma de erro ou dissonância deve necessariamente desaparecer. Você já viu que o eu é espiritual e que deve necessariamente ser sempre perfeito. Portanto, a afirmação eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz é uma afirmação científica exata. A Andrea falou para colocar no nosso grupo. Vou colocar sim, tá bom? O pensamento é uma atividade espiritual e o espírito é criativo. Portanto, o resultado de ter esse pensamento em sua mente deve necessariamente lhe trazer condições que estejam em harmonia com esse pensamento.
Se você quer prosperidade, compreender que o seu eu é uno com a mente universal, que toda substância e onipotente o ajudará a pôr em ação a lei da atração, que o colocará na mesma vibração que as forças que geram sucesso e fartura, na mesma proporção da natureza e do propósito de sua afirmação. Visualização é o mecanismo de ligação do qual você precisa. A visualização é um processo muito diferente da visão. A visão é física e, portanto, está relacionada com o mundo objetivo, o mundo exterior, enquanto a visualização é produto da imaginação e, portanto, produto da mente subjetiva, o mundo interior. Por isso, a visualização tem vitalidade, ela cresce. A coisa visualizada se manifestará no exterior. O mecanismo é perfeito, foi criado pelo arquiteto mestre que faz bem todas as coisas, mas infelizmente quem o opera às vezes é inexperiente e ineficiente. No entanto, a prática e a determinação permitem superar esse defeito. Se você quer amor, tente compreender que o único jeito de conseguir amor é dando amor. Que quanto mais você der, mais receberá. E que a única forma de dar amor é encher-se dele até se tornar um imã. O método foi explicado em outra lição. Aquele que aprendeu a manifestar as maiores verdades espirituais nas chamadas coisas menores da vida, descobriu o segredo e a solução desse problema. O indivíduo fica sempre mais desperto e atento com a proximidade com grandes ideias, grandes acontecimentos, grandes coisas naturais e grandes pessoas. Dizem que Lincoln causava em todos que se aproximavam dele a sensação que se tem ao ficar diante de uma montanha, e essa sensação se intensifica quando se compreende que ele tinha como base coisas que são eternas, o poder da verdade. Às vezes, é inspirador ouvir alguém que realmente colocou esse princípio à prova, alguém que demonstrou esses princípios em sua própria vida. Uma carta de Frederick Andrews diz o seguinte: eu tinha 13 anos quando o Dr. T. W. Marcy disse à minha mãe: não há nenhuma chance, senhora Andrews. Perdi meu garoto do mesmo jeito, depois de ter feito por ele tudo o que eu podia. Estudei esses casos com atenção e sei que não existe a possibilidade de ele ficar bem. Ela virou-se para ele e disse: doutor, o que faria se fosse seu filho? E ele respondeu: eu lutaria com todas as minhas forças enquanto houvesse um sopro de vida pelo qual lutar. E esse foi o início de uma longa e exaustiva batalha, com muitos altos e baixos, com todos os médicos concordando que não havia chance de cura, embora nos encorajassem e estimulassem a fazer o melhor que pudéssemos. No fim, veio a vitória e me transformei de uma criatura pequena, retorcida e deformada, que andava de quatro, em um homem forte e bem formado que anda de pé. Agora sei que você quer a fórmula e eu lhe darei do modo mais simples e sucinto que puder. Criei uma afirmação para mim, usando as qualidades de que mais precisava, e eu a repeti para mim mesmo inúmeras vezes. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Era a última coisa que eu dizia antes de dormir e a primeira que eu falava ao acordar. Não afirmei isso apenas para mim, mas também para outras pessoas que eu sabia que também precisavam dessas afirmações. Quero enfatizar esse ponto. Tudo que você desejar para si, deseje também para os outros, e isso ajudará a todos. Colhemos o que plantamos. Se enviarmos pensamentos de amor e saúde, eles voltarão para nós, como pão atirado sobre as águas. Mas se enviarmos pensamentos de medo, preocupação, inveja,
raiva, ódio, etc., colheremos os resultados em nossas próprias vidas. Dizem que as pessoas que se reconstroem totalmente a cada 7 anos, mas alguns cientistas agora afirmam que que nos reconstruímos completamente a cada 11 meses. Então, na verdade, temos apenas 11 meses de idade. Se recolocarmos os defeitos em nosso corpo ano após ano, podemos culpar apenas a nós mesmos. O ser humano é a soma total de seus próprios pensamentos. Então, a pergunta é: como podemos cultivar apenas os bons pensamentos e rejeitar os maus? Primeiro, não temos como impedir que pensamentos ruins cheguem até nós, mas podemos não cultivá-los. A única maneira de fazer isso é esquecê-lo, o que significa trocar esse pensamento por outros. E é aí que entra a afirmação previamente criada. Quando um pensamento de raiva, inveja, medo ou preocupação surgir, comece a fazer a sua afirmação. Para lutar contra a escuridão, use a luz. Para combater o frio, use o calor. Para vencer o mal, use o bem. Digo por mim mesmo, a negação jamais me ajudou de algum modo. Afirme o bem e o mal sumirá. Frederic Elias Andrews. Se houve algo que você queira, poderá usar essa afirmação sem modificá-la. Use-a exatamente como é. Fique em silêncio com ela e deixe-a penetrar em seu subconsciente, para que possa usá-la em qualquer lugar, em seu carro, no escritório, em casa. Essa é a vantagem dos métodos espirituais. Eles estão sempre disponíveis. O espírito é onipresente, está sempre pronto. Tudo o que se deve fazer é dar devido reconhecimento à sua onipotência e ter a intenção ou o desejo de se tornar o receptor de seus efeitos benéficos. Se nossa atitude mental predominante for de poder, coragem, bondade e compaixão, nosso ambiente rejeitará as condições que não corresponderem a esse pensamento. Se nossa atitude mental predominante for fraca, crítica, invejosa e destrutiva, nosso ambiente refletirá as condições correspondentes a tais pensamentos. Pensamentos são causas e condições são efeitos. Essa é a explicação para a origem do bem e do mal. O pensamento é criativo e automaticamente estabelece uma correlação com o seu objeto. Essa é uma lei cosmológica, uma lei universal, a lei da atração, a lei da causa e efeito. O reconhecimento e a aplicação dessa lei determinarão tanto o início quanto o fim. Foi essa a lei que fez com que, em todas as épocas e em todos os tempos, as pessoas acreditassem no poder da oração. Seja-vos feito conforme a vossa fé. É apenas uma outra forma, melhor e mais sucinta, de dizer a mesma coisa. Essa semana, aqui está o exercício, hein? 32. Visualize uma planta. Pegue sua flor preferida, traga do invisível para o visível. Plante a sementinha, regue-a, cuide dela. Coloque-a no lugar em que receba luz solar matinal e indireta. Veja a semente germinar. Agora ela se tornou algo animado, algo vivo, e que busca meios de subsistência. Veja as raízes penetrando na terra. Observe como elas se lançam em todas as direções e lembre-se de que são células vivas que dividem e subdividem e que em pouco tempo haverá milhões dessas células, cada uma delas inteligente, sabendo o que quer e como conseguir o que deseja. Veja o caule lançar-se para cima. Observe como ele irrompe na superfície da terra. Veja como se divide a forma e forma ramificações. Veja como cada ramo é perfeito e simétrico. Veja as folhas começarem a se formar. E depois os minúsculos caules, cada um deles contendo um botão. E enquanto você observa, o botão se abre e revela sua flor predileta. Agora você se concentrar
Agora, se você se concentrar bastante, sentirá o perfume da flor. É o perfume levado pela brisa suave de bela criação que você visualizou. Quando você for capaz de tornar sua visão clara e completa, conseguirá entrar no espírito da coisa. Essa coisa se tornará muito real para você. Você aprenderá a se concentrar, e o processo é o mesmo, independentemente de você estar se concentrando na saúde, em sua flor favorita, em um ideal, numa proposta de negócios complicada ou em qualquer outro problema da vida. Todo o sucesso foi alcançado com concentração contínua no objeto que se tem em vista. E assim foi a nossa leitura da parte 9, capítulo 9. E para quem quiser acompanhar as nossas leituras do livro A Chave Mestra, eu vou deixar aqui no descritivo tanto o link do livro para você poder adquirir, como também o link das redes sociais para que você possa entrar e participar conosco aqui no Zoom, tá bom? Então, gratidão a todos e até a próxima segunda-feira, às 19h30.